Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, né? Obrigado aí pelo convite de vocês, irmãos aí da Praia Grande, e é um prazer enorme, sabe, enorme estar com vocês. Gostaria de estar aí pessoalmente, mas essa pandemia nos afasta, né? Deixando apenas essa ferramenta virtual para nos vermos. Graças a Deus que temos ela, né? Que ainda conseguimos nos edificar para glorificar e honrar ao Senhor. Mas deixo um abraço fraterno dos nossos irmãos aqui em Santo André, da minha família, Angélica, Gabriel, Lucas e Davi. E mais uma vez agradecer pela sua oportunidade de podermos estar aqui aprendendo juntos, né? Crescendo juntos com a palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma oração antes de nós darmos início a esse momento e depois a gente vai ter um momento aí de estudo da palavra do Senhor, né? Um momento de reflexão de um texto bíblico, onde nós vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para nós, tá bom? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, pela Tua proteção em meio a todas essas dificuldades. Pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos Te honrar e glorificar o Teu santo nome, fazendo a Tua vontade, honrando ao Senhor da maneira que só o Senhor merece, porque só o Senhor é digno da honra e da glória. Que as palavras aqui faladas sejam guiadas pelo Teu Espírito, para que edifique todos nós, Pai, e que o Teu nome sempre seja glorificado em tudo. Pedimos também, desde já, que o Senhor cuide de todos os irmãos que nesse momento estão se reunindo para honrar e glorificar o Teu santo nome. Cuide de todos eles, Pai, que o Teu nome sempre seja honrado. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Pai. Bom, irmãos, em meio a toda essa dificuldade que nós estamos passando, né, em meio a toda essa pandemia, né, muitos de nós estão sofrendo muito, talvez, sofrendo por causa de emprego, ansiedade, né. Acho que agora tem melhorado um pouco, né, porque abriu algumas coisas, você já pode sair, ir e vir, mas vai deixar muitas marcas essa pandemia, na verdade, né? Muitas marcas. Mas nós temos que lembrar também que tudo isso tem um propósito, né? Deus não fez isso à toa. Tudo faz parte de um plano do Senhor, né? A grande questão de tudo é que nós só precisamos o quê? Confiar no Senhor, né? Acreditar no Senhor e entender que o Senhor, Ele quer o nosso bem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos vai falar isso, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Confiar no Senhor, acreditar no Senhor, crer nesse Deus Todo-Poderoso que tem nos dado o privilégio de poder honrar e glorificar o nome dele. Então, eu acredito que nessa nossa introdução a ideia é essa, né? A confiança em meio às dificuldades, né? A confiança em meio às batalhas e às lutas. Porque as lutas não vão acabar. Na verdade, nós temos essa luta física, que é o coronavírus, essa pandemia, e temos as nossas lutas espirituais, né? Que ainda vão continuar. Como continuou no primeiro século, como teve no primeiro século e continua até os dias de hoje. Então isso vai passar e vão vir outras coisas, né? Outras batalhas. Então a pergunta é como que nós vamos encarar isso, né? Então eu acredito que a palavra-chave para tudo é crer no Senhor Jesus, né? É crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, né? Como a própria palavra já, o seu significado da palavra crer é esse, né? Confiar, né? Se entregar, né? Então, a solução para tudo isso é a crença ao Senhor, confiar.
E é disso que eu quero falar. Eu quero falar de alguns pontos no texto que a gente vai ler agora, que é Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. É um texto bem conhecido por todos, a cura dos 10 leprosos, mas que nos traz alguns ensinamentos. Talvez você já tenha até aprendido sobre esse texto. Eu tenho certeza que você já leu várias vezes esse texto, mas sempre é bom a gente estar revendo, né? Porque nós aprendemos pela repetição. Então, eu acredito que esse texto vai nos ajudar bastante nessa manhã, como tem me ajudado na minha meditação todos os dias. Vamos ao texto? Eu peço que você abra a sua Bíblia lá então em Lucas 17, né? Nós vamos ler do 11 ao 19 e vamos dar uma caminhada por esse texto, aprender algumas coisas sobre esse texto. Tá ok? Eu vou ler, depois a gente vai vir versículo por versículo comentando, tá bom? Vamos lá então. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou vocês. É um texto bem tranquilo para nós, né? Como eu falei, em meio a toda essa pandemia, a crença é o que vai fazer a diferença. E parece que nós estamos vivendo uma coisa bem parecida com a situação do leproso, né? Se você for analisar, né, o leproso ele teve que fazer o quê? Quando a pessoa tinha que ter ela tinha lepra, o que ela precisava fazer? Se afastar, distanciamento social. Por quê? Porque senão pegava, né? É interessante essa ideia. E nós também, tem acontecido isso conosco também, né? Na verdade, a maneira do leproso era bem diferente, né? Se afastava mesmo, tinha um lugar só para leprosos, né? No nosso caso ainda a gente tem contato com algumas pessoas, né? Com nossas esposas, os nossos filhos, né? Em alguns... Mas assim, é só para a gente ter um parâmetro, tá ok? É só para a gente ter um parâmetro dessa ideia. Então o texto ele começa dizendo assim, ó, vamos lá, vamos tirar as lições. Eu quero tirar 3 lições importantes, né? Todas elas são importantes, né? Tem várias lições aqui no texto. Por exemplo, a gente já encontra uma lição aqui no versículo 11, quando diz assim, ó: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então Jesus, olha uma lição importante. Jesus ele não parava. Olha lá, de caminho para Jerusalém. Todo momento, nos seus anos de ministério, ele não parou. Andou para um lado e para o outro, anunciando o reino de Deus, né? Então nós precisamos fazer isso. Seguir os exemplos de Jesus. Não parar. Seguir anunciando o reino de Deus, né? É um grande exemplo. Mas vamos dar continuidade aqui. Tá ok? A entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Então, olha lá, a cena ela se passa numa aldeia. Então, de longe os leprosos veem Jesus e começam a gritar, né? Gritar: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. De longe, esses leprosos começam a gritar: Mestre, tenham compaixão de nós. O que significa a palavra compaixão, né? Misericórdia, talvez em outra tradução vai estar dizendo. Essa palavra está ligada a você se colocar no lugar do outro, né? Você ser compassivo ao outro, né? Você se pôr ao problema do outro,
tentar entender o problema do outro, tentar entender o sofrimento do outro, né? E os leprosos, à distância, porque eles não podiam estar perto, tá ok? Eles falam isso para Jesus. Senhor, tende compaixão de nós, né? E Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Ao vê-lo, Jesus disse, vai e apresente-se aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles foram purificados. Então a primeira lição nós vamos encontrar aqui no versículo 14, tá ok? Então, palavra compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa. Os leprosos estavam afastados, tá ok? E aí Jesus, vendo aquela cena, ele se comove, na verdade, ele se coloca no lugar dessa pessoa, olha lá, aprendendo com Jesus, né? Ter compaixão do outro, se coloque no lugar do outro, se coloque, aprenda a viver o problema do outro para que a gente não julgue, né? A gente tem mania de falar mais e de vez a gente se colocar no lugar do outro, né? Então é uma grande lição aqui para nós. Então Jesus se coloca no lugar daqueles leprosos, e o que acontece? Bom, Jesus fala para eles assim, ó, vão e apresente-se aos sacerdotes, tá ok? Bom, qual é a lição que a gente tem que aprender aqui? Né? Vamos aprender. Antes de entrar na lição, apresente-se aos sacerdotes. Por que deveria o leproso apresentar-se aos sacerdotes? Bom, eles precisavam ir aos sacerdotes, os leprosos, aqueles que fossem curados, tá ok? Aqueles que fossem curados. Então, lá em Levítico capítulo 14, do 1 até o 34, se eu não me engano, vai dizer sobre isso, vai falar sobre isso, sobre os mandamentos a respeito do leproso. Então o leproso teria que ir se apresentar aos sacerdotes, depois ia ter que ser purificado, ter que acender incenso, ter um sacrifício, para ele poder retornar para a terra, para a cidade, né? Junto com as outras pessoas, para o povo de Deus. Okay? Mas o interessante aqui é que Jesus manda eles ir e eles estavam com a lepra ainda. Né? Eles estavam leprosos ainda. Quando Jesus falou assim, vá e apresente-se aos sacerdotes, eles não tinham sido curados ainda. Eles não tinham sido curados. O que aconteceu? Na sua caminhada, eles foram curados. O que a gente pode aprender com isso, na verdade? Né? Qual a lição que a gente pode trazer para nós, né? Olhando esse versículo? Apenas creia em Jesus. Apenas confie no Senhor. Né? Foi o que eles fizeram. Eles não questionaram Jesus em nenhum momento. Jesus já falou assim, ó, Jesus falou para eles assim, vá e apresente-se aos sacerdotes. Eles foram. Eles viraram as costas, obedeceram ao Senhor e foram. E no meio do caminho aconteceu o processo da cura, não foi na hora. Entendeu? Então uma lição para nós hoje em dia é que nós precisamos confiar no Senhor sem questionar, independente do que esteja acontecendo, independente de lutas, de guerras, de batalhas que vamos enfrentar. Apenas confiar no plano grandioso do Senhor. Tudo faz parte do plano de Deus, tudo faz parte. Eu acredito que se esses leprosos começassem a reclamar, mas a gente não está curado, eles não iriam se curar. Aí que eles não iriam se curar mesmo. O que eles fizeram? Apenas confiaram. Vai, e eles foram. E no meio do caminho aconteceu o processo da cura. Então, a lição importantíssima para nós hoje em dia, que eu creio, é que apenas confie em Jesus. Não se preocupe. Não se preocupe. Tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Apenas creia que Deus, Ele vai curar-nos de todas as nossas enfermidades. Só precisamos acreditar no Senhor. E um segundo ponto que é interessante, né? Quais são os motivos que nós temos para crer em Cristo, né? Então, vamos ver a vida do leproso. Qual o motivo que ele tinha para crer em Cristo? Quais são os motivos, né? Porque os leprosos eles vêm, começam a gritar,
Senhor, tem compaixão de nós. Provavelmente eles não falaram só isso, né? Senhor, salva-nos, nos ajuda, cura nossa lepra, entendeu? Talvez eles falaram várias coisas, né? Então, o motivo do leproso, é lógico que era a sua doença. Qual era o motivo que eles tinham para crer em Jesus? É que o Jesus era o único que podia salvar a vida deles. O leproso estava numa situação difícil demais. Imagina, uma doença que não tinha cura na época, não tinha cura, precisava fazer um isolamento totalmente social, então você teria que ficar longe do pai, da mãe, de filhos, dos amigos e do povo, sofrendo, né, sozinho. Imagine isso, imagine essa dor. Então eu tenho assim comigo, né, é bem claro o texto também, que o motivo daqueles leprosos crerem foi por quê? Porque eles sabiam que só em Jesus eles iriam conseguir a salvação. E talvez olhando para as nossas vidas, talvez não, eu tenho plena convicção, para as nossas vidas é a mesma coisa. Quem é o único que pode nos preencher o vazio do nosso coração? Quem? Quem que pode preencher as nossas ansiedades, os nossos desejos? Quem que pode? Quem que pode curar a nossa alma, nos dando uma vida verdadeira, nos dando um verdadeiro sentido? Quem é que pode? Então o motivo para crermos em Jesus é porque só Ele pode nos dar o sentido da vida, a vida verdadeira, uma vida cheia de misericórdia e de amor, uma vida de alegria, uma vida de esperança. Foi isso que aconteceu com os leprosos. Então o motivo para que eles crescem em Jesus é porque eles sabiam que só em Jesus eles teriam a salvação. E nós também somos assim. Então por isso que nós precisamos crer, confiar e entender que só em Cristo Jesus nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades que vêm nos rondeando. E você pode ter certeza que não vão acabar. Eu não quero ser pessimista, mas na verdade tudo isso faz parte do plano de Deus. E quem está em Cristo, quem confia em Cristo, e quem crê em Cristo e compreende, né? E compreende o Cristo verdadeiro, esse Cristo que morreu por nós, vai passar por todas essas batalhas com alegria. Eu diria até, com alegria, com muita alegria, porque sabemos qual é o resultado final, se você está em Cristo, né? Se você permanecer fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, né? A coroa da vida, o reino dos céus, estar próximos ao Senhor, que bênção do Senhor. Então nós temos que pensar isso. Então esse é o motivo daqueles leprosos acreditarem em Deus. E nós também. Porque só em Jesus Cristo nós vamos conseguir ter uma vida verdadeira. Agora o resultado de tudo isso, que é o nosso terceiro ponto, é que é maravilhoso. O resultado de uma crença, de compreender o motivo certo para crer em Jesus, né? Qual que é por que cremos? Nós entendemos por que nós cremos. Eu podia falar mais coisas também. Por exemplo, ele morreu por nós na cruz. Isso é o mais importante, né? Deus deu seu único filho para morrer por nós na cruz. Não foi isso? João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu. Jesus ele morreu por mim e por você, pecadores, não merecedores de nada. Olha só quantos motivos que nós temos para crer em Cristo e confiar nas suas promessas. E o resultado disso. Aí que está o resultado. Vamos ler aqui o resultado de tudo isso que aconteceu com os leprosos? Olha lá. No 16, no 14, quer dizer. Ao vê-lo, Jesus disse, vão apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então, no meio do caminho, eles foram purificados. O que aconteceu? Olha lá. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E esse era samaritano. Então,
olha só o que vai acontecer, o que acontece nesses versículos aqui. Gratidão. Um dos pontos do resultado dessa crença no Senhor Jesus é a gratidão que nós vamos ter por Ele. Olha o que aconteceu com esse único discípulo, esse único leproso. Ele voltou para agradecer ao Jesus. Ele voltou. Então, quando cremos, né, e compreendemos os motivos, o resultado vai ser a gratidão a Jesus. Nós vamos ter gratidão pelo Senhor. E isso fica bem claro aqui, na vida desse leproso. Né? Pelo menos um voltou para agradecer ao Senhor. Né? É isso que nós precisamos, sabe? Eu acredito, imaginar e ficar pensando a respeito disso. Né? Qual é o resultado? Gratidão. Nós vamos reconhecer a grandeza do Senhor. Nós vamos reconhecer o poder do Senhor. E aí o que nós vamos fazer? O que ele fez aqui? Ó? Versículo 15. Ponto B. Voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele voltou falando de Jesus, das maravilhas que Jesus fez na vida dele. Foi anunciando para todas as pessoas que estavam perto. Será que nós temos feito isso também? Porque se nós cremos, se nós temos os motivos, conhecemos os motivos para crer em Cristo, nós sabemos os motivos. Como tem sido a nossa vida, a nossa jornada? Será que nós estamos dando glória a Deus em alta voz? Será que nós estamos anunciando a palavra do Senhor? Anunciando aquilo que Ele tem feito por nós? Ou nós estamos com medo? Ou nós estamos atrás das portas com medo de tudo isso que está acontecendo? Sabe, irmãos? Isso é um resultado daquele que crê e compreende quem é Cristo Jesus. Nós vamos falar, nós vamos ser gratos. A nossa gratidão é tanta por Ele, porque nós vamos fazer o que? Nós vamos anunciar Ele. Nós queremos mostrar para o mundo quem é Jesus. Esse Jesus maravilhoso que nos deu a chance da vida verdadeira. E o que mais? Que a gente vê aqui, ó. E no 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Olha lá, ele prostrou-se com o rosto em terra. O que representa se prostrar, né? O leproso, ele entende a grandeza do Senhor. Ele mostra na sua atitude, colocando sua cara ao chão, se prostrando, mostrando a reverência ao Senhor, mostrando a grandeza de Jesus, mostrando o respeito que ele tem por Jesus. É interessante isso, né? Esse se prostrar, porque mostra que nós não somos nada. E quem é o grande é Jesus. Será que nós temos nos prostrado perante ao Senhor? Ou nós queremos resolver as coisas da nossa maneira? Precisamos confiar no Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor. Quando confiamos no Senhor, o resultado, gratidão ao Senhor. E é bem claro aqui, no louvor e na prostração que esse homem teve perante aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante isso, né? Que lição. Que lição. Crer, confie. Quais são os motivos que nós temos para confiar em Jesus? Nós temos vários motivos. Né? E o resultado disso, glória a Deus, reverência ao Senhor. E o que mais? Vamos ler aqui. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Uma liçãozinha importante aqui que a gente pode aprender e tirar também para nós. Quando Jesus pergunta para ele, não são 10 que foram curados? Cadê os outros 9? O leproso, ele não fala nada de ninguém. O texto, ele se cala aqui. Ele não fica falando, não, aquele fez isso, ou aquele fez isso, aquele não veio, aquele correu para sua família. Ele não fica julgando ninguém, ele apenas se cala. Tá interessante. Por quê? Porque ele está focado em quem? Em Jesus. Focado em fazer a vontade de Jesus. Uma lição importante. Foque em Jesus, porque você vai ver o resultado também. Vamos continuar aqui com mais o resultado dessa gratidão ao Senhor, dessa crença e dessa
desse entendimento de quem é Cristo Jesus. Vai falar assim no versículo 18, do 19. E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. A salvação, né? Nós estamos atrás da salvação. Então, quando nós cremos e entendemos quem é Jesus, nós vamos ser salvos, irmãos. Salvação é vida eterna. Eu creio que aqueles outros 9, eles foram curados, mas curados da sua vida carnal, ali, das feridas no seu corpo, daquela doença. Mas esse leproso, que era estrangeiro e samaritano ainda, diga-se por sinal, ele foi curado, não só uma cura física, mas uma cura espiritual. Ele ganhou a salvação. Então é uma lição importantíssima para nós, para que nós possamos meditar, né? Creia no Senhor, confie no Senhor, independente do que esteja acontecendo, confie. Lembre dos motivos da grandeza do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem feito e já fez na sua vida e na minha, nas nossas vidas. Precisamos lembrar disso diariamente, desse Deus poderoso e grandioso. E o resultado, a salvação. O resultado, uma vida verdadeira ao lado de Jesus. Final do versículo: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Então que possamos, irmãos, que possamos na nossa vida realmente crermos nesse poder de Jesus, nessa grandeza do nosso Senhor, nas promessas que Ele nos deixou. Que possamos lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e sermos gratos, louvando e prostrando-se a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós, para que juntos possamos cada vez mais honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.